Olá, hoje eu estou aqui com Rafaela Klaus, psicóloga de Porto Alegre, para a gente conversar um pouquinho dentro aí da reprodução assistida, sobre luto, sobre o momento de ressignificar outras coisas e elaborar talvez um fim de tratamento, né, Rafaela? Não sei se eu poderia dizer assim, sobre o trabalho, a importância da psicologia para o casal ou para a pessoa, né, que seja homem ou mulher, que esteja tentando engravidar, que esteja aí envolvido nessa questão do tratamento com a reprodução assistida. Então, eu queria primeiro dar as boas-vindas a Rafaela. Boas-vindas, viu, Rafaela? Seja Obrigada, muito Cíntia. bem-vinda. Obrigada. É um prazer receber o teu convite, estar aqui contigo para esse bate-papo, né? Sim, sou psicóloga, moro em Porto Alegre, né? Mas hoje em dia, né, esse mundo online, que foi também era um trabalho que já acontecia, mas em função da pandemia, né, é o que popularizou aí, né? E trabalho, então, dentro dessa área, né, do trabalho com tentantes, né, das mulheres que estão tentando engravidar e que têm algum tipo de dificuldade. Eu trabalho com um grupo que chama Florir em Mim, né, que é justamente com a ideia de trazer, né, um espaço para que se possa falar, então, entre mulheres que vivem as mesmas situações, né, cada uma possa compartilhar suas histórias, ouvir umas às outras, né, e ao mesmo tempo, então, eu levo habilidades da psicologia, né, para que se possa trabalhar com as emoções, com os pensamentos, né, e com situações que a gente sabe que as tentantes vivem. E então, nisso, proporcionar, então, esse desenvolvimento de habilidades para que se possa fazer essa trajetória, essa jornada com um pouco mais de leveza, né? Então, o Florir em Mim, ele nasceu de uma forma presencial aqui em Porto Alegre, em 2019. E em 2020 eu já tinha a ideia de trazer ele para o virtual. E na mesma semana que ia começar o primeiro grupo online do Florir em Mim, começou a pandemia, né? Então, e a partir de então, a gente continua, né, com os grupos de maneira online para todas as mulheres que estão aí nessa jornada, né, de tentar engravidar. Me conta esse nome lindo, Florir em Mim. De onde que vem esse nome? É lindo esse nome, né? Sabe que quando eu comecei a organizar, assim, porque o Florir em Mim, ele foi um projeto que eu demorei mais ou menos uns 2 ou 3 anos para colocar ele em prática, né? Porque era algo que eu pensava, eu organizava na minha mente, mas eu não colocava no papel, eu não ia de fato, eu não botava ali o que eu preciso fazer, como é que vai ser, né? Organizar um protocolo, eu não fazia essa parte, eu tinha só o desejo, né? Mas eu não ia atrás dele. E aí eu entrei no mestrado, foi 2018, acho que foi final de 2018, meio de 2018. E aí quando eu entrei no mestrado, eu falei, pronto. E eu fui pesquisar casais com infertilidade, né, no mestrado. Eu falei, bem, então agora eu me sinto autorizada, né, a poder fazer esse grupo que eu tenho tanta vontade, né, esse grupo para mulheres. E aí, então, quando eu fui pedir ajuda, né, de pessoas que trabalham com design, com, enfim, essa parte de identidade visual, e para fazer as cores que eu queria e tudo mais, né, fazer um logo. E aí eu falei, bem, e a gente tem que escolher um nome. Então, não foi um nome que eu criei sozinha, foi um nome que foi pensado junto com eles, mas que tinha a ver com as coisas que eu levei para eles, né? Que é a coisa do desabrochar, a coisa do desenvolvimento, né? Da fertilidade, da terra, né? Então, assim, da beleza, da suavidade e da feminilidade, né? Linda. E que eu queria fugir um pouco de nomes que, enfim, que eu já sei que tem aí, que são nomes legais, mas eu queria fugir, né? Eu queria fugir de algo que representasse muito como coisas com cegonha e tal, eu queria fugir disso, né? Sim. Eu entendo de que
esse nome, ele é muito simbólico. Florir em mim, ele tem um significado muito profundo, que é muito mais do que gestar, né? Ou porque via é que eu vou me tornar mãe e como vai ser esse processo, mas que tudo isso tem a ver com esse desabrochar, né? Com poder se perceber, se cuidar, né? Se olhar, né? E olha que interessante, Rafaela, você está dizendo isso, eu estou pensando aqui em duas coisas, assim. Numa conversa que a gente teve antes, né, de iniciar esse nosso bate-papo agora, que é o nosso papel de psicólogo, de ajudar não só as mulheres, você trabalha com mulheres, mas assim, de modo geral, ajudar os pacientes que nós temos no consultório, na clínica da reprodução. Eu trabalho, né, especificamente numa clínica com reprodução assistida, também com consultório, mas então, trabalho também com casais, né? Eu faço atendimento também com homens. E aí, interessante, porque eu fiquei lembrando até de uma conversa que eu tive na última semana com um paciente, assim, qual que é o nosso papel? É ajudar o paciente, ou a paciente, ou os pacientes, a olharem para dentro, né? A se olharem, a deixar desabrochar alguma coisa que está ali, que ele não sabe ainda. Independente se é a questão da reprodução, né? Gestar uma ideia, gestar uma vida, né? Gestar um sonho, a realização dele, né? O nosso trabalho, eu acho que é muito ajudar nesse processo, nesse refinamento do olhar, né? De dar oportunidade ali para que o sujeito possa se olhar, porque eu acho que né, a gente percebe isso muito claramente, tem pessoas que passam uma vida sem saber de seu desejo, de fato. Sim. A gente que trabalha com a reprodução, a gente vê claramente como que tem pessoas que às vezes não querem ser pais. Às vezes estão respondendo a uma demanda social, cultural, um papel, né? Isso é... E que às vezes a pessoa não consegue enxergar isso, não é fato? Tá ali respondendo. Então, assim, dá essa oportunidade de refletir, de pensar, de ter esse encontro ali com o seu desejo, né? Eu realmente desejo esse filho, eu quero estar nesse lugar, eu quero fazer esse tratamento, é aqui que eu quero estar. Eu realmente, é uma outra coisa que eu também venho pensando muito, né? Eu realmente fiz a escolha dessa clínica com esse médico, com essa equipe. Então, enfim, tudo isso, aliás, toda a trajetória, toda a jornada, a gente vai usar vários nomes, né? Jornada, trajetória, caminho na reprodução, no tratamento, processo. A pessoa tem que estar muito engajada nisso, né? Tem que estar muito envolvida. Sim. E não é possível estar se você realmente não estiver de alma também, né? E aí a gente fala, né? E nos grupos do Florir eu falo bastante disso com as mulheres, né? É do quanto aparecem emoções que muitas vezes não se sabe como lidar, não se sabe como dar conta delas, né? Porque parecem erradas, parece que só elas estão sentindo, né? E aí, então, quando se tem uma possibilidade, num espaço seguro, para se falar sobre o que se está sentindo,
E aí, seja num processo de casal, seja individual, seja de grupo, é algo riquíssimo, né? Que vai ajudar nesse desenvolvimento dessa pessoa, justamente para clarear qual é o caminho que quer seguir, né? E mesmo que ele tenha desafios, mesmo que esse caminho tenha desafios, né? De que se possa seguir buscando leveza no processo, né? Porque eu acho que é isso que a gente busca na vida. A gente sabe que a vida é cheia de desafios, né? Mas a gente quer continuar vivo, a gente quer continuar vivendo, né? Mas a Sim, gente quer que seja mais leve. Então, sim, sim. E olha, é interessante, né? Porque eu não consigo falar de reprodução sem falar um pouquinho também da minha história. Isso me faz pensar muito. Eu tenho um fragmento da minha história, quando você falou isso, não tinha como, né, deixar de pensar nisso. Você falou muito bem, assim, desafios, sim, mas pode ser um pouco mais leve ou pode ser só peso. uhum, Eu me lembro que quando eu me dei conta, né, da minha infertilidade, né, minha, assim, do casal, não que a gente tivesse não foi detectado um fator feminino ou masculino do casal, simplesmente eu tinha gravidezes, tive 2 gravidezes ectópicas e naturais, e daí estava lá numa clínica de reprodução assistida. A partir de então, estava numa clínica de reprodução assistida. E fiz inseminação. E se você for pensar que a inseminação artificial é um tratamento de baixa complexidade, que a dosagem de hormônio é muito menor, né? Que é um tratamento, assim, entre aspas, muito mais tranquilo. Foi para mim um peso tão grande. Eu não posso falar pelo meu marido, mas eu acho que para ele também foi. E foi tão grande, aquilo era um peso tão grande. Quando eu realmente consigo olhar para a minha história, nós dois conseguimos, né, estar juntos. Quando eu falo que a gente tem um encontro espiritual também, né, que é isso tudo. Quando você olha para você, você está ali com o universo, sentindo que o universo está conspirando ao seu favor, que você dá esse sim para o tratamento, que você dá esse sim para a clínica, que você dá o sim para você, para a equipe, para o momento. Eu fui fazer uma fertilização, que é um tratamento de alta complexidade. E foi tão leve, mas foi tão leve, foi tão tranquilo, foi tão bom, assim, claro que cheio de desafio. Vou falar que foi só alegria, claro que não. Claro que a gente sente ansiedade, isso tudo que a gente está aí escutando o tempo inteiro, né? Faz parte. Uma expectativa muito grande, vai dar certo, não vai, mas é completamente diferente quando você está realmente olhando para os seus sentimentos, está envolvida com o seu processo, né? E eu acho que estar também em conexão com aquele que está junto com vocês, para mim, fez muita diferença, me fortaleceu muito. Quando você falou que atende também, né, casais, e a gente também atende lá na clínica Pronascer, onde eu trabalho, como que faz diferença quando o casal está ali junto naquele processo? O processo não é de um, mas o processo é do casal. A infertilidade é do casal, mesmo quando o fator é feminino ou masculino, é do casal. Então, o processo é deles, né? A investigação pelo diagnóstico, o tratamento, embora a gente saiba que muito é no corpo feminino, mesmo quando a questão é masculina, mas o processo emocional é do casal, uhum, né? Isso exatamente. tudo faz diferença. E é Então, assim, interessante, assim, né? Porque, como eu digo, cada grupo que eu faço do Florir é um grupo, né? É um,
o grupo é como se fosse um grande paciente, né? Tem lá todas as mulheres, todos os participantes, mas cada grupo ele é diferente do outro. E em alguns grupos, a temática da conjugalidade ela aparece muito forte. Outros nem tanto, mas em alguns aparecem, né? Como as dificuldades na comunicação, dos desejos de cada um com relação ao processo, né? Alguns querem A, outros querem B, né? Daquelas expectativas, né? Que as mulheres têm com relação a como que gostariam que o parceiro se comportasse. Sim, né? Ótimo, E isso. vice-versa, né? Então, isso também acaba aparecendo muito nos grupos, assim, né? E quando se fala entre pessoas que vivem o mesmo que não esteja vivendo aquela mesma situação com o seu parceiro, é mais fácil de compreender, né? E quem está ali relatando essa situação muitas vezes se sente mais compreendida, mesmo que saiba que a história da outra não é exatamente igual, né? Porque tem coisas desse universo que como é que a gente fala a expressão? Que a linguagem é a mesma. As situações são semelhantes, podem não ser iguais, mas a linguagem é a mesma. Então, é como pelas próprias palavras que se usa, tanto com relação ao casal, quanto ao tratamento, quanto as emoções que aparecem, né, nas situações, nossa, sim, não sou só eu, então. Né? Então, gera essa conexão e que algumas vezes algumas participantes já me perguntaram, ou que não participaram do grupo do Florir, mas que me perguntam, Rafa, não vai sair nada para casal? Né? Olha que interessante. E eu tenho vontade realmente, né, de fazer alguma coisa para casal. Então, inclusive tinha planos para fazer isso para esse ano, mas com essa função da pandemia, não sei se eu vou colocar em prática de verdade. Mas se eu fizer, eu aviso. Mas a questão é de que muitas vezes as mulheres elas estão um pouco mais abertas para falar das suas emoções, né? E que os homens, mesmo sentindo, né, muitas vezes escolhem então ficar nesse papel, né, de apoio, de suporte para a mulher e não expressam muito aquilo que sentem, né? E muitas vezes, Rafael, por uma resposta a uma exigência cultural, né, a papéis culturais, outras que eu percebo muito, né, na clínica. Eu também trabalho com terapia de casal e família no consultório. E percebo isso muito claramente. Muitas vezes, né, especificamente na reprodução assistida, que eu ia falar, muitas vezes para preservar a mulher, né, achando que vai preservar. E eu falo que é muito interessante isso da fantasia, né? Aquilo que eu fantasio e que eu não verbalizo. Quando você vai conversar separadamente com um com o outro, a mulher vira e fala assim, parece que ele não está sentindo, ele não está sentindo a mesma coisa que eu. Eu estou sofrendo, mas ele não fala nada, ele continua a viver normalmente como se nada tivesse acontecendo. E ele, muitas vezes, não fala porque acha que assim vai preservá-la. Eu vou falar mais de mim e vou levar mais problema. Quer dizer, eu estou vendo que ela está tomando os hormônios, o humor que oscila, né? Toda a intervenção é no corpo dela, todo o sofrimento, a cobrança é muito maior para ela do que. Aí eu ainda vou jogar isso, vou jogar o que eu estou sentindo. Então, eu acho que é muito interessante a gente olhar também para os homens, né? Dar uma luz, né? Deixar um espaço para que eles também possam dizer disso, estimular para que essa palavra seja dada aos homens também, porque ela é muito importante também. Com certeza, né? sem dúvida alguma. Então, muito legal essa proposta sua de um trabalho com casal. É muito legal. Mas, enfim, então a gente falando aí dessa questão do luto,
né? Eu achei muito interessante, assim, a temática do luto, desse luto não reconhecido pela infertilidade. E também, Rafaela, um outro ponto que é quando parar, quando significar outra coisa que não continuar o tratamento na reprodução assistida, né? Ter um momento que é o momento, não. Eu acho que nós devemos parar, ou eu devo dar um tempo. A gente vai escutar algumas frases, né, até polêmicas, eu já escutei de profissionais assim, não há, eu me esqueci exatamente da frase, mas não há, só não consegue quem não quer, né? Eu não sou a favor a essa frase, porque eu acho muito, muito delicada, né? Assim, só não consegue quem não quer. Eu acho que há um tempo que é preciso, né, parar e elaborar isso. Nosso papel, nós aí, como escutadoras, né, de escutar a dor, de poder escutar o desejo, de escutar aquilo que move, de ajudar nesse processo, como eu tinha falado, né, se olhar, que a gente possa elaborar outras formas de maternagem também, que eu acho que isso é um ponto que é muito importante, né? Assim como ter um filho não é para todas, a gente que já viveu aí o jugo da maternidade, temos que engravidar, temos que ser mãe, hoje nós não temos mais isso, ainda bem, nós estamos... É uma escolha. É uma escolha, passa a ser uma escolha e não uma obrigação. Eu não tenho que ser mãe, né? Eu posso ser mãe, é diferente. Isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença, é uma escolha. E realmente a maternagem, um filho, não é para todo mundo, não deve ser para todo mundo, né? Mas também eu questiono, vejo alguns casais, alguns pacientes que insistentemente estão ali tentando, às vezes até pulando de clínica em clínica, achando que o problema são as clínicas, né, os tratamentos que não dão certo. E às vezes eu fico me questionando se é uma negação, né, assim, de parar, de se olhar, de realmente elaborar se não é hora de repensar outras coisas, outras maternagens, outras formas de dar à luz, que existem várias. Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, e é sensível e é delicado a gente falar sobre isso, porém ele é muito importante que a gente fale, porque as pessoas se desgastam financeiramente, se desgastam emocionalmente, desgastam, né, os seus corpos também, né, em busca desse desejo, quando se faz se vai os tratamentos com técnicas de reprodução assistida. Porém, é preciso olhar, né, bem, até quando a gente vai nisso? Até quando é possível dessa forma? Não que não se possa fazer novas escolhas, outras escolhas com relação a esse desejo, né, de ser pai e de ser mãe. Mas isso envolve poder reconhecer as suas próprias necessidades, né? Eu acho que essa é a principal coisa. Quando eu olho para mim dentro desse processo, o que eu enxergo, né? Existe um desejo, existe frustração, né? E existe ainda caminhos a seguir dentro disso que a gente está fazendo, né? Ou existem novos caminhos para serem pensados, né? Isso. E aí a gente volta novamente para essa questão do casal, que às vezes o casal vai pensar diferente, às vezes o casal vai estar de acordo, né? E isso pode fazer com que a união se fortaleça, né? Isso. E que eles entendam de que, bem,
independente de ter um filho, a gente está escolhendo ficar junto. Tem Sim. outras coisas que nos ligam. Existem outros projetos de vida, outras coisas que nos unem, né? Agora, quando esse casal se restringe, né, a que o único projeto junto é a maternidade e a paternidade, aí, normalmente, esses casais, né, não permanecem junto, né, após essas tentativas, né? Porque é frustrante e, né, desgasta a relação também. Sim, sim, com certeza, concordo plenamente. E é muito interessante mesmo isso tudo que você está falando. Eu penso em duas coisas, assim. Eu penso que é preciso sempre ter outros projetos na vida também. Às vezes a gente tem acha, quando é muito jovem, assim, que o caminho vai ser bem reto, né? Eu vou crescer, vou namorar, aí vou estudar, vou fazer isso, vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro, sempre tem alguma coisa por aí, vou me realizar assim, assim, vou me casar, vou ser muito feliz e vou ter 5 filhos. Eu quero com essa idade, 4 filhos, 3 filhos, 2 filhos, 1 filho. Aí vai fazer uma viagem assim, vai estudar, e a vida real vai trazer outras coisas, né? Essa é a vida real. Né? Então, quais são os projetos que o casal tem para a vida? Para além, que é isso que você falou, né? Para além de ter um filho, quais os outros projetos? Qual que é o investimento que o casal está fazendo no relacionamento? Isso também é muito importante. A gente percebe isso muito claramente quando o casal faz esse único investimento, quando parece que ele está junto apenas para isso, né? E tem um olhar muito pequenininho para a relação mesmo. O olhar é apenas para o filho que eles querem, então eles jogam luz apenas naquilo ali. A expectativa, a ansiedade para a realização, ela é muito grande e fica muito... Fica sem válvula de escape, né? Se não se tem outros projetos, fica sem válvula de escape. Fica. Rafaela, e do luto, desse luto não reconhecido, né, pela infertilidade, o que você pensa sobre isso? Isso é um ponto também que você deve trabalhar muito no grupo, certo? Aparece muito no grupo. E é importante dizer assim também que no grupo, no Florir, tem muitas mulheres que não fazem nenhum tratamento de reprodução assistida. Tem gente que não está nesse caminho ainda, ou não desejou esse caminho. Sim. Né? Ou está ali pensando nesse caminho. Né? Então, eu acho que é importante falar disso porque não é o único. Né? Sim. Mas todas elas estão falando de um luto com relação a essa ausência, né, da gestação, a essa ausência de um bebê, né? E a questão da própria luto da infertilidade em si, né? E aí, à medida, né, que se vai adentrando na história de cada mulher, se vai vendo os diferentes tipos de luto que elas estão enfrentando, né? De perdas, né, gestacionais que tiveram. Algumas sentem, inclusive, né, que no momento em que faz a transferência do embrião, né, ali já se sentem grávidas. Não importa, não tem o positivo ainda, né? Mas naqueles dias de espera ali, até saber se está grávida ou não, ali já se sentem grávidas, e se vem o negativo, ali também é um luto para ser elaborado, né? Porque sente como uma perda, é uma frustração muito grande. Mas é uma perda simbólica, porque é um filho em sonho, né? Já é um filho em sonho, já é um filho que você está ali gestando em pensamento, no coração, né? Que você quer muito. Exato. Então, E aí,
essas perdas todas que a gente está falando, elas não são reconhecidas socialmente, né? A Isso. sociedade, ela não legitima essa dor muitas vezes, né? Mesmo pessoas muito próximas e, enfim, para minimizar a dor do outro, acabam sem querer, né? Deixando um pouco mais sofrido, porque não se tem espaço para falar sobre isso, né? É do tipo, mas estava no comecinho, né? Ou, mas era um tratamento, tu sabia que podia não dar certo, né? E é muito interessante quando a gente vai percebendo, né? Quando você não reconhece isso, quando você não dá palavra para aquele filho em sonho que você queria tanto, como que há um endurecimento, com a diferença que é quando um casal ou uma pessoa consegue dar nome, né, colocar palavra naquilo que ela está sentindo. Essa elaboração de luto, né? Quando você vai conseguindo reconhecer aquela frustração, aquilo que você queria tanto, que você desejava, que você não teve, como que isso fortalece, né? A Patrícia Gramacho tem um texto muito bacana. Patrícia Gramacho é uma psicóloga, né, de Goiânia, uma psicanalista, e ela fala, eu vou te pedir permissão para ler esse pedacinho, porque eu acho isso muito bonito, assim. O luto não se supera, mas se integra à vida. Acolher a história da perda e do significar e dar significado a elas ajuda na ressignificação e no ajustamento à vida. O desejo de um filho é uma narrativa continuamente em construção. Então, eu acho que isso é muito interessante, assim, para nós, psicólogos, que acreditamos tanto, né, e que vemos a diferença que realmente é quando a pessoa consegue elaborar, dizer das suas frustrações, dores. Nós todos vivemos isso o tempo inteiro, né? Nós somos frustrados o tempo inteiro. Quando a gente vai conseguindo ressignificar, como que é possível a gente potencializar outras coisas na nossa vida, né? Rafaela? Com certeza, né? Acho que a importância de dar significados, né? Para aquilo que a gente vive, para as nossas dores, né? Porque quando a gente está vivendo algo muito sofrido, eu digo que a gente está no olho do furacão. Sim. E o olho do furacão tem muita agitação, muito movimento, muita emoção, muita coisa à flor da pele, né? E naquele momento, a gente só está tentando sobreviver, né? Mas à medida que o furacão vai perdendo força, né? Que parou a ventania, que tá mais leve, aí a gente começa a poder olhar para dentro de nós, a ver o que está acontecendo, a fazer os resgates, fazer os entendimentos, né? Dar novos significados para as coisas que aconteceram. Porque senão a memória fica só do estar sobrevivendo, né? E tem outras coisas ali que também fazem parte desse processo, né? Mas que a gente tem que estar disposto e aberta, né? Para poder olhar, né? Porque às vezes é assustador para as pessoas pensar em olhar para isso, para ressignificar, né? É como, não, doeu muito, não quero olhar para isso não, né? É verdade. E aí, então, poder ter essa abertura para olhar, né? Para poder reacomodar diferente dentro da gente faz toda a diferença. E não poderia usar outra frasezinha mais delicada, né, do que fazendo menção ao seu grupo, que é deixar florir em mim, né, algo da vida. Sim. Outras coisas, né, deixar florir outras coisas,
outras flores, né? Deixar aparecer isso. Tem um dito, né, que sem lama não há lótus. Que lindo! Que é a flor que nasce na lama. A flor de lótus, que lindo! Então, sem lama não há lótus. Como é que a gente faz, né? A lama também representa toda essa parte escura, fria, né? Enfim, que tem a ver também com as nossas sombras, né? Com as nossas dores. É isso aí, muito bacana. E parabéns ao grupo Florir em Mim, nome lindo, lindo, que está aí para ajudar, né, mulheres nesse processo de deixarem florir nelas outras coisas, muito bacana. Obrigada por você estar aqui, por você compartilhar um pouco da sua experiência. Obrigada pela oportunidade. Muito bom poder conversar aqui, né? Fazer esse bate-papo. É sempre gostoso trocar, né? Muito obrigada. É muito bom. Então tá bom, obrigada a você que está aí assistindo. E compartilhem, se inscrevam, deixem seus comentários, são sempre muito bem-vindos. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.